Hello people, how are you? Olá pessoal, como vocês estão? First of all, I need to say thank a lot for watching this video. Primeiro de tudo, muito obrigado por assistir esse vídeo. E esse vídeo, pessoal, eu vou oferecer para a escola Educandário, ok? Let's go to start the class. E vamos lá iniciar a aula. Before to start the class, if possible, people, follow my English channel. Antes de começar a aula, se possível, pessoal, siga o meu canal do YouTube. My information is here. As minhas informações estão aqui. Let's go to start the class. E vamos lá começar a aula. And today we are going to talk about the past simple of the irregular verbs. E hoje nós vamos falar sobre o passado simples dos verbos irregulares, tá? Diferente dos verbos regulares, que em sua grande maioria basta acrescentar o ed para transformá-los em passado, os verbos irregulares não seguem essa mesma regra, tá? Sendo assim, para sabermos o passado dos verbos regulares, precisamos consultar a lista de verbos irregulares, nesse caso, a segunda coluna, a do meio. Para formarmos, então, o passado simples dos verbos irregulares, a gente precisa ver essa coluna aqui, ó, a coluna do meio, tá? Que é a coluna referente ao passado simples. E para vocês verem como é diferente, realmente, na maioria das vezes, quando é o passado simples dos verbos regulares, basta colocar o ed no final e a palavra ela já vai já para o passado. No caso dos verbos irregulares, tem essa situação que vocês precisam estar sempre consultando essa tabela e de antemão eu já falo que é impossível a gente estar decorando todos os verbos irregulares, porque no total acredito que tem mais de 150 verbos irregulares. Então, difícil a gente estar decorando cada um deles. Então, o foco é sempre nos mais usados e a gente vai acabar decorando os mais usados, tá? Então, para a gente formar sentenças no passado simples dos verbos irregulares, basta a gente estar observando os verbos aqui que ficam na segunda coluna, tá? Referente ao passado simples. Tem aqui alguns verbos para a gente ver a diferença de quando ele é regular, que basta você colocar o ed no final da palavra e ele já vai voltar, já vai vir já para o passado, tá? Porém, no irregular, ele muda totalmente. Ó. A gente pode ver aqui o be no passado, was ou were, passado do particípio, que a gente não vai usar nessa aula, é o been, tá? Ó, na sua forma básica, que é no presente simples, né? No presente, become, no passado simples, became, tá? No particípio, become, depois build, built, built, make, made, made, ok? Então, aqui no segundo slide, a gente vai ver aqui, ó, aqui já a tabelinha para a gente consultar, quando for ver os exemplos, a gente vai consultar aqui, tá? Então, aqui, ó. Então, para formar sentenças no passado usando verbos irregulares, é necessário conhecer o passado desses verbos. O passado do verbo do é did, tá? Passado do verbo do é did. Então, aqui, ó, na sua forma básica, do. No passado simples dos verbos regulares, ele se transforma em did, tá? Essa terceira coluna aqui eu deixei só para vocês irem observando, porque no futuro certamente vocês vão usar essa terceira coluna aqui, tá bom? Uma observação. Se o do estiver na frase como um verbo principal, ele pode significar fazer, a palavra fazer, tá? Mas se ele tiver na frase como um auxiliar, não terá significado. Apenas estará ali para auxiliar a frase em algum tipo de sentido, ou seja, a gente tem que observar isso. Se ele tiver como um verbo principal, ele vai ter o seu significado, que é fazer, tá? Porém, se ele não tiver como na frase como um verbo principal e apenas como um auxiliar,
como o próprio nome diz, ele vai estar só auxiliando a frase para algum tipo de sentido, para negar a frase ou para tornar ela passado, alguma coisa nesse sentido, tá? A estrutura, vamos lá, a estrutura. A estrutura para formar frases afirmativas no passado simples dos verbos irregulares é sujeito mais verbo irregular, que é o da segunda coluna, aqui, ó, tá? Mais o complemento, que é o restante da frase, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Exemplo 1. I did my homework in the afternoon. I did my homework in the afternoon. Ou seja, eu fiz meu dever de casa à tarde. Segundo exemplo, he gave me flowers. Ele me deu flores. He gave me flowers. Ele me deu flores. Então, como eu deixei aqui marcado, ó, a estrutura é sujeito. Quem é o sujeito dessa frase aqui? O I. Que significa I? Eu, né? Sujeito eu. Nesse caso aqui, o did, ele está como verbo principal, tá? O verbo principal, que é o que está na segunda coluna, que é esse aqui, que é o verbo fazer no passado, então, fez. Então, eu, né? Did, eu, I, did, que é fiz, né? My homework in the afternoon. Eu fiz, né? Meu dever de casa à tarde. Então, segue aqui a estrutura. Sempre vai ser essa para frases afirmativas, tá? Para o passado simples dos verbos irregulares. Então, sujeito, I, verbo irregular, o da segunda coluna, né? O did, então, did, e o complemento, tá? O complemento da frase, que é toda essa parte amarela. My homework in the afternoon, ok? Na segunda frase, a gente vê aqui também que o give, ele está num passado simples dos verbos irregulares, o da segunda coluna. Então, fica como? He, que é ele, né? O sujeito. Give, né? Que é o verbo, nesse caso, o verbo principal, né? O verbo irregular, o principal da segunda coluna, que é o give, que se transforma, o give no passado é gave. Então, he gave me, né? Gave me, então, me deu, tá? E o restante, o complemento da frase, que é o flowers. Então, ele me deu flores. Segue a mesma sequência aqui, gente, ó. Sujeito mais verbo mais complemento. Então, sujeito mais o verbo mais o complemento, tá bom? Então, vamos para outra informação aqui, tá bom? Para a forma negativa e interrogativa das sentenças no passado, usando os verbos irregulares, se usa os verbos da primeira coluna, ou seja, esse aqui, ó, da primeira coluna do presente simples, na sua base form, que é o presente. Observação. A forma negativa do verbo irregular é did, como a gente viu aqui, ó. Did. Tá? Aí na sua forma contraída, você vai usar didn't. Na maioria das vezes, você vai sempre ver didn't. Muito difícil você ver did not. Tá correto falar did not? Tá correto. Porém, na forma falada, eles sempre vão usar o didn't, tá? Porque torna a língua mais fluida, tá? Então, didn't. Did not, contraído, fica didn't. Aqui no nosso quarto slide, a gente tem mais uma vez aqui a coluna com os verbos, tá? A primeira, a segunda e a terceira coluna, tá? Então, a estrutura para formar frases negativas no passado dos verbos irregulares qual é a estrutura? É sujeito mais o auxiliar da negativa no passado, ou seja, o verbo auxiliar, né?
da negativa na sua forma do passado, que é o didn't, como a gente viu no slide anterior, mais o verbo principal no presente, que é o da primeira coluna, tá? Esse aqui, mais o complemento, mais o restante da frase. Vamos ver o exemplo aqui, para ficar mais fácil de entender. No exemplo, nós temos, olha. No exemplo aqui, nós temos I didn't sleep well last night. I didn't sleep well last night. Eu não dormi bem na última noite, tá? No segundo exemplo, nós temos You didn't send an email to me. No inglês falado, você fala junto aqui, tá? Ena, tá? Então, you didn't send an email to me. Por que an e não a? Né? Porque nesse caso, antes de uma vogal, tá? Você coloca o N. Se fosse uma consoante aqui, seria só o A, tá? Você não enviou um e-mail para mim. Então, qual que é a estrutura que a gente observa aqui? Ó? Sujeito, tá? O I significa eu, é o sujeito. You é o sujeito, que significa você, tá? O verbo, né, auxiliar da negativa, didn't, no passado, mais o verbo principal, nesse caso, o da primeira coluna, que é esse aqui, no presente, porque na frase a gente já tem o didn't, que é o verbo auxiliar, né? Que ele já vai estar lá no passado, ele já está no passado, então não há necessidade nenhuma da gente colocar esse verbo, tá? No passado também na sentença. Nesse caso aqui, esse verbo aqui, ele está auxiliando, tornando a frase negativa no passado. Tá? Eu não dormi bem na última noite. Tá? Nesse caso aqui, esse didn't, ele não tem o significado de fazer, porque ele está como verbo auxiliar. Tá? Como que ele está auxiliando? Ele está tornando a frase negativa e no passado. Então, eu não dormi bem na última noite. Como aqui também na frase de baixo. O you, que é o sujeito, tá? Você, mais o didn't, que é o auxiliar da negativa no passado, tá? Mais o seu verbo principal da primeira coluna, que é no presente, que é o send, tá? E o complemento da frase. Você não enviou um e-mail para mim? Primeira frase, I didn't sleep well last night. Segunda frase, you didn't send an email to me, tá? Então, para formar frases interrogativas no past simple of the regular verbs, no passado simples dos verbos irregulares, é mais fácil do que no simple present. Por quê? Porque no simple present, ou seja, no presente simples, você precisa observar se o sujeito da frase ele é um he, um she ou um it, para poder usar o does. Caso não seja nenhum desses, usa-se o do. Ou seja, se ele for a terceira pessoa do singular, sempre será usado o does. Se não for a terceira pessoa do singular, você usa o do. Observação. No passado simples dos verbos regulares, o auxiliar sempre será o did. Por que que é mais fácil? Porque no passado simples dos verbos irregulares, ele sempre vai ser o did. Então, a estrutura para formar perguntas no passado simples dos verbos irregulares é auxiliar da segunda coluna, o did, né? O auxiliar da segunda coluna, que é esse aqui, o did, mais o verbo principal no presente, que é o que está na primeira coluna, mais o seu complemento, que é o restante da frase, tá? Vamos ao exemplo aqui, ó. Did you lose your cell phone yesterday? Did you lose your cell phone yesterday? Você perdeu o seu celular ontem? Então, vamos olhar aqui no exemplo a estrutura. Ó, auxiliar da segunda coluna, o did, né? O auxiliar aqui da segunda coluna, que é o did. Nesse caso, ele é um auxiliar, ele só está servindo aqui para transformar a frase
em pergunta, por isso que ele está aqui no início. Ele não tem o significado de fazer. Depois você vai colocar o sujeito. Qual que é o sujeito aqui? O you, que significa você, tá? O you, que significa você, mais los, tá? Mais los, que ele tá aqui, ó. É o verbo principal no presente, que significa perder. Então, nesse caso, ele tem que estar no presente, ele não vai para o passado, porque a gente já tem o did aqui, que representa o passado da frase. Como eu expliquei na frase anterior, a gente não pode colocar esse verbo aqui no passado, porque a gente já tem o representante do passado aqui, que é o did, tá? Mais o complemento, aqui, mais o complemento da frase. Então, did you lose your cell phone yesterday? Você perdeu o seu celular ontem? Você perdeu o seu celular ontem? Tá? Uma observação aqui. Para respostas curtas, né, de perguntas, com o did, você também tem que responder com did. Tem que dar a resposta com did. Resposta curta, tá? Aqui, ó. Did you lose your cell phone yesterday? Você perdeu o seu celular ontem? Se você quer confirmar que perdeu, você simplesmente fala Yes, I did. Ou seja, sim, eu perdi. Se você quer negar, você vai falar No, I didn't. Não, eu não perdi. Tá bom? Só para respostas curtas. Você usa o Yes, I did ou No, I didn't. Caso ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, por favor, coloquem lá no chat que eu vou ler, tá? Alguma sugestão. No mais é isso, espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida com respeito ao assunto. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Se possível, sigam o meu canal, tá? Se precisarem de alguma aula particular, eu estou à disposição também, tá? Fica o meu agradecimento aqui, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. See you later. See you soon. Até logo, até mais. Bye bye.